Muito bem, vamos lá? Vou pedir para vocês só me falarem se vai aparecer o material. Tá aparecendo. Está aparecendo? Beleza, vamos lá então. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo da farmácia hospitalar. A gente vai falar da estrutura física. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma farmácia hospitalar, mais uma vez, né, mostrando como ela pode ser diferente de uma farmácia de dispensação normal. Então, vamos ver o que compõe, o que precisa, né? Quais são as regras que falam como que tem que ser uma farmácia hospitalar. Opa, chegou alguém. Só deixa eu abrir lá. Aí, então falando das questões estruturais, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar algo em relação a como que a farmácia está colocada dentro da organização, antes de qualquer coisa. Porque é bastante importante essa situação. É, vamos dizer o seguinte. Opa, chegou mais alguém. Se a farmácia, e vocês vão encontrar isso ainda hoje em dois formatos, a farmácia vinculada ou ligada a uma área mais administrativa, a diretoria administrativa, então vocês vão ver uma farmácia que tem um pouquinho mais de dificuldade. É, eu digo dificuldade assim, se a farmácia estiver ligada diretamente a um diretor administrativo, ele vai administrar o hospital como um todo, ele vai participar da administração da farmácia, da administração dos consultórios, da administração do centro cirúrgico, da administração da lavanderia, da administração da cozinha, ele vai participar da administração de tudo. Então, ele vai prestar menos atenção para a farmácia, porque a atenção dele tem que estar dividida, né, para diversos setores diferentes. E existe uma outra possibilidade que a gente tem visto mais acontecer nos últimos anos. A farmácia está ligada mais a uma diretoria clínica. Então, mais voltado ao diretor clínico, que é sempre um médico, né? Então, esse diretor clínico, ele vai trabalhar só com a área clínica. Ele vai trabalhar com a farmácia, ele vai trabalhar com as clínicas médicas e tudo mais, ou seja, a atenção dele vai estar mais para essa área clínica mesmo, né? Para a área que trabalha com a saúde diretamente. Então você tem muito mais acesso e muito mais chance de ter atenção desse diretor clínico do que de repente você, né, a tua farmácia está ligada a uma administração geral. E dessa forma, a gente vai perceber uma diferença bastante grande em relação a isso, né? Se a tua farmácia estiver ligada à área administrativa, você vai precisar, digamos assim, ter mais, deixa eu só abrir lá, precisar ter mais paciência e tudo mais, porque, de uma certa forma, a atenção do diretor vai estar voltada para todo mundo, inclusive para você, né? Então, de repente, você precisa de atenção, você precisa de dinheiro, digamos, para uma reforma dentro da farmácia. Vai ter que esperar uma fila gigantesca, né? Porque tem outras prioridades que já estão colocadas numa fila. Então, de repente, pode ser que já tenha outros setores que já pediram recursos para uma reforma ou para qualquer outra coisa, e você vai entrar nessa fila maior. Se você tiver ligado à diretoria
clínica, essa fila vai ser menor, porque são menos setores, né, que esse diretor clínico vai atender. Então, dessa forma, você conhecendo o organograma do hospital, e você entrando nesse hospital, você já vai ter uma noção do que vem pela frente. Se você vai ter que brigar com todos os setores do hospital para um pouco de atenção da diretoria clínica, da diretoria administrativa, ou se você vai ter mais proximidade se a tua farmácia estiver ligada à diretoria clínica. Falando de localização da farmácia, onde que deve ser a farmácia? A farmácia, a gente tem que imaginar o seguinte, ela tem que estar localizada num local onde seja fácil o acesso dela para alguns indivíduos que vêm de fora, como, por exemplo, né, as pessoas os integradores de produtos. Você compra medicamentos, vem uma empresa te entregar, né? Você compra material médico hospitalar, vem uma empresa te entregar. E esse pessoal todo não pode ficar andando pelos corredores do hospital e tudo mais, não deve, pelo menos, ficar circulando dentro do hospital assim, até atrapalhando o próprio tráfego interno, né? E a gente deve evitar o máximo possível pessoas que não façam parte do staff do hospital circulando dentro do hospital. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma farmácia que tivesse um acesso externo para que essas pessoas pudessem levar os produtos sem atrapalhar o tráfego dentro do hospital. Então, de repente, não é difícil de a gente ver, vou desenhar aqui uma coisa bem simples. Digamos que você tem um hospital que é um caixotão, assim. Aqui vamos dizer que é uma rua que passa, então seria a frente, né, do hospital. E a gente poderia montar a farmácia aqui, por exemplo. Por quê? Porque daí poderia ter um acesso de carro ou caminhão que viesse aqui, descarregasse o produto diretamente dentro da farmácia e depois saísse de volta sem precisar uma pessoa entrar lá pela porta da frente, andar pelos corredores e tudo mais até chegar na farmácia. Ok? Então, se você tiver essa possibilidade, melhor, porque as pessoas não ficariam, então, circulando dentro do hospital sem necessidade. Então, isso seria um exemplo de um formato bom. Você tem ali a farmácia num local onde existe um acesso externo para entrada e saída de pessoas que fazem entregas de produtos. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o que mais. O paciente, ele não vai lá na farmácia buscar o, o medicamento. O medicamento que é levado até o local onde está o paciente. Então, digamos que a gente tenha aqui uma enfermaria e aqui uma outra enfermaria. Aqui é a farmácia e o medicamento vai sair daqui. É importante que a farmácia fique no local que os locais mais longe, digamos assim, né, que precise de mais tempo para se levar os medicamentos, eles fiquem não muito distantes, né, e que tenham uma distância mais ou menos parecida. Então, aqui a gente teria uma distância mais ou menos parecida para levar os medicamentos para as enfermarias. Por quê? Porque a gente precisa saber, né, dentro dos cálculos que a gente faz, a gente precisa saber, inclusive, o tempo que leva para transportar esses produtos para
os mais diversos locais dentro da farmácia. Quanto maior o tempo que se leva para se fazer esse transporte, mais tempo se leva para fechar todo o processo, né? Então, o ideal, imaginemos que tenha uma pessoa que vá levar esse medicamento até as enfermarias. Ele vai levar um tempo bastante grande que, né, precisa ser calculado dentro das tarefas dele para, de repente, não atrasar muito até as próprias tarefas dele. Alguém vai me dizer, mas tem lugar que quem vai buscar é o pessoal da enfermaria. Também. Daí a gente tem outra situação. A gente tem que ter uma farmácia, então, que tenha uma, uma distância, né, dos locais das enfermarias até a farmácia que não seja muito longo para também não atrapalhar, não fazer com que os funcionários dessas enfermarias percam muito tempo na busca desse medicamento. Por isso que às vezes a gente vai encontrar farmácias chamadas de satélite. Quando os locais são muito distantes, né, digamos um hospital aí que tenha 10, 12 andares, e você ter uma farmácia só, o, o tempo, né, de se deslocar é muito grande. Então é muito mais fácil você ter farmácias filiais, digamos assim, né, em alguns andares, para que isso fique mais próximo dos locais onde vão ser distribuídos os medicamentos. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, além de entregadores de medicamentos, a gente vai ter outras visitas, né, dentro dentro da farmácia, e essa farmácia, então, ela tem que ser um local que seja de fácil acesso também, e que não seja muito escondido, e que também não venha atrapalhar muito o tráfego interno do hospital. Então, quem mais que pode, de repente, ir até a farmácia, além dos funcionários, né? A gente vai ter representante de medicamento, a gente vai ter visitas técnicas, né? É, a gente vai ter visita de, de fiscalização. Então, são várias as pessoas, né, ou os representantes aí de certos grupos que vão, de alguma forma, até a farmácia. Então, o ideal é que ela fosse, se tivesse uma localização assim boa, para evitar realmente essas circulações excessivas dentro do hospital. Então, como eu comentei, né, o ideal é que ela seja equidistante das unidades usuárias e consumidoras, ou seja, tenha lá uma distância razoavelmente semelhante, né, aos lugares aonde se vai entregar os medicamentos. E no caso de uma farmácia que tenha produção e seja uma produção semi-industrial, né, então que precise de máquinas, equipamentos e tudo mais, essa farmácia ela precisa ser bem protegida para evitar que o barulho das máquinas, dos equipamentos venham a trazer algum tipo de transtorno para quem está internado lá dentro ou para quem está trabalhando. Então, algum tipo de isolamento para ruído, né? E isolamento para odores e para poluição também, caso exista essa possibilidade. A área física. A gente não tem uma legislação hoje que fale quanto que a gente deve ter de área física para um quarto, para uma enfermaria, de acordo com o número de leitos que vão ter nesse quarto, nessa enfermaria. Então, oficialmente, a gente não tem nada que diga assim, tem que ter, sei lá,
2 metros quadrados para cada leito que for colocado. Não tem isso. Porém, a gente tem algumas recomendações, algumas literaturas, então, elas falam dessa área física ideal que deveria ser respeitada. Então, a gente tem aí 3 parâmetros de 3 literaturas diferentes que falam para a gente qual que seria o ideal, né? Então, a gente tem, de acordo com a Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar, um parâmetro aí de 1 metro quadrado por leito. Então, para cada leito existente dentro do quarto, deveria ter 1 metro quadrado, no mínimo, de área física. Já a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela fala que deveria ser de 1,2 metros quadrados por leito. E a gente tem um professor bastante conhecido aqui na USP, que trabalha muito com essa área de hospital, que fala que o ideal seria se ter pelo menos 1,5 metro de área física por leito dentro desse ambiente. Então, assim, a gente não tem um parâmetro oficial que diga, não, tem que ser tanto. Não tem. Porém, quando se vai fazer o trabalho de criação, né, da estrutura física, essas regras aí são levadas em consideração. Apesar de que, né, só esses parâmetros não são suficientes. Às vezes pode ser que tenha outros fatores que venham a dizer qual que vai ser a metragem quadrada por leito que um hospital vai ter. De repente, um hospital que vai trabalhar, por exemplo, com doenças infectocontagiosas, para esse hospital, 1,5 metro, mesmo que seja, 1,5 metro quadrado por leito, seja uma área muito pequena e talvez precise de um afastamento maior. Então, não dá para a gente utilizar, né, isso e somente isso como parâmetro, como regra, digamos assim. Então, essas áreas físicas colocadas na literatura, elas são só uma recomendação, mas cada local vai avaliar melhor as suas necessidades, né? Então, no caso de doenças infectocontagiosas, por exemplo, é bem possível que 1,5 metro, que é a maior recomendação aqui, talvez não seja ainda o suficiente. Que parâmetros que a gente deve observar? Então, o tipo de hospital, número de leitos, a localização geográfica, o tipo de assistência prestada pelo hospital, fonte mantenedora e tipo de atendimento e forma de esquema de compras da farmácia. Tudo isso para dizer qual que é o tamanho da farmácia que a gente deve ter, tá? Então, vamos buscar informações para ver que tamanho que vai ser a nossa farmácia. O primeiro parâmetro que a gente vai verificar é o tipo de hospital. Se ele for um hospital geral, ou se ele for um hospital especializado, provavelmente eu vou ter diferença em relação a quê? Em relação à quantidade de medicamentos diferentes que eu vou ter. Vamos pensar o seguinte, um hospital geral, vamos pensar aqui um hospital não muito grande, o Hospital do Exército de Curitiba. Ele é um hospital geral, né? Então ele atende de tudo. Então, se ele atende uma pessoa, claro que ele só atende militar, né? Mas atende de tudo. Então, imaginando que se uma pessoa que está gripada vai até o hospital, eles vão atender e vai ter medicamento para isso. Se a pessoa caiu e quebrou uma perna, vai ter material para engessar. Se ele fez uma cirurgia cardíaca, vai ter marca-passo, vai ter válvulas, vai ter medicamento, vai ter anestesia, vai ter tudo que está ligado com a cirurgia. Se ele contrair uma doença infecto-contagiosa,
vai ter que ter medicamento para essa doença infectocontagiosa. Então, aí a gente tem uma gama bastante grande de medicamentos. E se é um hospital especializado, digamos que seja um hospital especializado em doenças respiratórias, o que que a gente vai ter de material para farmácia? Mais medicamentos voltados para doenças respiratórias. Então, dá para entender que um hospital geral ele vai ter uma gama de diferentes medicamentos e materiais médicos hospitalares muito maior do que um hospital especializado. Então, quando eu vou pensar no tamanho da minha farmácia, se for um hospital geral, eu vou ter muito mais medicamento, eu vou precisar de muito mais espaço para armazenar esses medicamentos. Se for um hospital especializado, eu vou ter menos medicamentos e vou precisar de menor espaço, né, uma quantidade menor de espaço para armazenar esses produtos. Então, dependendo da especialidade ou não do meu hospital, eu vou precisar de diferentes áreas para armazenar esses produtos, né? É, além do fato de ele ser geral especializado, outras coisas que eu tenho que verificar em relação ao hospital é que tipo de estrutura o hospital é composto, se é um hospital, digamos que seja um hospital monobloco e que seja um hospital de um andar só. Eu vou ter uma situação. Se é um hospital monobloco que tem 10 andares, talvez eu precise de dividir essa farmácia, né? Criar uma farmácia central ou a farmácia, digamos assim, a principal, né? E farmácias satélites dispostas no, dentro da estrutura do hospital, para que, como eu comentei lá atrás, o acesso seja mais fácil. Então, de repente, somando a área dessa farmácia principal e das farmácias satélites, eu tenho precise de uma estrutura maior, de uma metragem maior da minha farmácia. E também, outra coisa que é importante é eu verificar que atividades que vão ser realizadas dentro da farmácia. Se eu vou ter, por exemplo, manipulação dentro da minha farmácia, eu vou precisar de várias, tem toda a legislação que fala, né? Eu vou precisar de várias salas, várias áreas diferentes. Então, isso vai fazer com que minha farmácia fique maior. Se eu não for fazer manipulação, muitas vezes a área de armazenamento e de manipulação dos medicamentos ali, a manipulação que eu digo é mexer, transformar em doses, né? Separar as quantidades tudo certinho, vai ser muito menor. Então, isso vai influenciar bastante no tamanho da minha farmácia, na minha necessidade da minha farmácia. Número de leitos. Então, de acordo com a capacidade do hospital, eu vou ter, né, provavelmente uma demanda maior e provavelmente, então, uma necessidade de mais espaço para armazenamento. Então, quanto maior o número de leitos, maior o número de medicamentos, a quantidade de medicamentos que eu vou precisar para abastecer esse hospital, então maior a área da minha farmácia. Então a gente tem que pensar nisso, né? Em um hospital, de repente, que ele foi criado, digamos, para ter uma determinada metragem com um determinado número de leitos. E com o passar do tempo ele vai sendo aumentado, como a gente vê normalmente acontecer com os hospitais, né? Eles são criados e com o passar do tempo se percebe que o hospital está ficando pequeno e precisa aumentar de tamanho e tudo mais, criar mais anexo e ir por diante, a gente percebe então que esses aumentos fazem com que a demanda de medicamentos aumente também. E de repente aquela farmácia que foi criada com aquele tamanho que era compatível com o tamanho do hospital inicialmente criado também pode começar a ficar pequena. Então,
quando vai aumentando a capacidade do hospital, vai aumentando também a necessidade de área de armazenamento dentro da farmácia. E, de repente, uma farmácia pode ficar pequena e ela pode pedir uma reforma, um aumento de tamanho também. Ok? A localização geográfica é bastante importante para a determinação do tamanho da nossa farmácia. Então, pense o seguinte: um hospital aqui em Curitiba, por exemplo, ele tem uma facilidade que, de repente, um hospital lá no interior do país não tem. Qual que é? Aqui em Curitiba a gente tem várias distribuidoras de medicamentos. Então, se eu, dentro da minha farmácia, eu quiser trabalhar com compras de acordo com a demanda, né, eu posso comprar diariamente os meus produtos, porque diariamente os meus fornecedores me entregam. Então, eu vejo que vai faltar determinado produto, eu peço para o meu fornecedor, no máximo no dia seguinte já está ali. Então eu não preciso estocar produto, guardar produto, porque demora para chegar, né? Então eu tenho essa facilidade. Eu não preciso de repente ter uma área de armazenamento muito grande, porque eu posso pedir diariamente esses medicamentos. Já um hospital lá no interior, que não tenha esse acesso fácil a distribuidores de medicamentos, que demore aí 2, 3, 4, 5 dias para chegar, tem lugares que pode demorar mais ainda, né? Se a gente for pensar, por exemplo, lá no Amazonas, numa cidadezinha lá na beira do rio Amazonas, que só chega provisão por barco. E de repente você precisa de medicamento, desde a solicitação do medicamento até ele chegar no teu hospital, pode demorar aí uma semana, 10 dias, né? E nesse mesmo hospital, pode ser que tenha uma época do ano que os barcos nem vão e que você precisa, então, armazenar aí medicamento dentro do hospital para não faltar por 6 meses. Então, é, tem que ver qual que é a localização geográfica e a realidade do local. Então, de repente, se você precisa, né, de mais tempo, desde o momento que você pede o medicamento até ele chegar no hospital, você vai precisar armazenar mais produto. Então, você vai precisar de uma área maior para que isso aconteça. Então, a localização geográfica é bastante importante também. A gente não tem uma regra que diga assim, não, você vai manter lá tantas unidades de cada produto. Não. A questão do acesso fácil ou não é uma das questões que vai te dizer quanto que você vai ter que ter em estoque de cada produto, porque uma realidade diferente da outra. O tipo de assistência prestada pelo hospital, então a gente vai ter aí diferentes especializações, né? E dentro dessas especializações você vai ter diferentes necessidades também. Tendo diferentes necessidades, você vai precisar de maior ou menor espaço dentro da farmácia para armazenar os produtos. Então, pensando, né, em dois tipos de especialização, como eu comentei, um hospital cardíaco, né? Você vai precisar de medicamentos e materiais voltados à questão cardíaca. Então, você vai precisar, talvez, de um espaço razoável. Uma clínica cirúrgica, de cirurgia plástica, você vai precisar de muito medicamento? Não. Vai precisar de pouquíssimo medicamento. Vai precisar de material médico hospitalar? Para cirurgia, né? Alguma prótese, alguma coisa, mas você não vai ter uma gama muito grande de produtos. Então, a realidade de cada um é diferente, né? E o que a gente tem? A gente tem aí situações diferentes para cada um dos casos, então. Para a clínica cirúrgica plástica, talvez você precise
uma área bem pequena. Para a clínica cirúrgica cardíaca, provavelmente você vai precisar de uma área maior, porque a gama de produtos ali é maior também. E assim vai. Então, são vários os fatores, estão vendo que são vários os fatores que acabam por determinar qual que vai ser o tamanho da farmácia, né? E tem mais coisa pela frente. A gente tem a fonte mantenedora e o tipo de atendimento. Então, imagine o seguinte: a gente tem aqui em Curitiba hospital que é totalmente particular, que ele não atende, ah, ele só faz atendimento particular, não atende convênio, não atende SUS. Quer dizer, eu não sei se tem, eu acho que não tem, mas digamos que tivesse um hospital que fosse totalmente particular. Iria ser feita, né, uma avaliação do tipo de atendimento, é, toda essa avaliação para verificar quais seriam os medicamentos que seriam necessários e a quantidade de medicamentos necessários para serem armazenados dentro da farmácia. Muito bem. Então, no caso de um hospital somente de atendimento particular, teria digamos assim, uma gama X de produtos. Digamos que esse mesmo hospital passe a atender convênio. Começou a atender um convênio lá, convênio X. Esse convênio, ele tem algumas regras próprias. O convênio vai dizer, olha, pro nosso conveniado, nós só pagamos determinado medicamento. Então, você vai ter que ter esse medicamento para quando for necessário, né? Quando for atendido um conveniado nosso e for necessário esse tipo de medicamento. Anti-inflamatório, por exemplo, a gente só paga o anti-inflamatório X. Ou antibiótico, a gente só paga antibiótico Y. E assim por diante. E dessa forma, o hospital ele tinha lá o seu estoque, né? E era o seu estoque regular. Agora ele passa a ter um estoque secundário, que é o estoque para atendimento deste convênio. Então, vai precisar de mais um espaço para manter esses medicamentos que o convênio paga, porque se o conveniado for internado nesse hospital e derem um outro antibiótico para ele ou um outro anti-inflamatório, o convênio não vai pagar. Então, o hospital se obriga a manter aqueles medicamentos que não faziam parte do grupo de medicamentos que eles costumavam ter. Então, vamos manter esse medicamento para esse convênio. Muito bem. Dali a pouco, o hospital monta não, abre a possibilidade para mais um convênio diferente. Esse outro convênio tem as suas próprias regras também. E eles falam, olha, nós só vamos, então, pagar anti-inflamatório Y e o antibiótico Z. O hospital se obriga a abrir mais um espaço para esse medicamento desse convênio. Imaginem que existem vários convênios aí pelo nosso país e os hospitais acabam abrindo para vários convênios diferentes. Então, eles têm que seguir as regras dos convênios também, se eles quiserem receber. E nisso, a demanda, né, a demanda não, mas a gama de medicamentos acaba, de alguma forma, sendo aumentada, e às vezes é necessário, então, um espaço maior. E quando acontece de o hospital ter convênio com o SUS? É um hospital particular, mas tem convênio com o SUS. O que acontece? O SUS também tem os seus próprios medicamentos, né? O SUS fala, ó, só vamos pagar esses aqui. E aí você vai precisar manter um estoque para atender os pacientes do SUS. Nisso,
a sua área de armazenamento, que era de um determinado tamanho, acaba aumentando esse tamanho. E muitas vezes a capacidade, né, do teu local acaba também, é, digamos assim, se chegando no limite. E de repente você precisa de um aumento de espaço exatamente por isso. Então, dependendo de quem mantém o hospital, né, e o que se atende ali dentro, você vai ter essas diferenças. Então, convênio tem os medicamentos que os convênios pagam, e os medicamentos que os convênios não pagam, e o SUS, né, também tem os medicamentos que o SUS paga. Então, muitas vezes você vai ter que manter aí vários estoques diferentes para atender a todos os seus convênios, sejam eles particulares, sejam eles SUS. E outra coisa que vai influenciar no tamanho da nossa farmácia é a forma de esquema que é feito a compra da farmácia, né? A gente vai ver lá na frente. é, Existem diversas formas de se fazer compras. No serviço público existe uma forma, no serviço privado existem outras formas, na verdade. A gente vai deixar bem claro isso, vai mostrar essa grande diferença. Então, como eu comentei, né, a farmácia ela pode escolher a sua forma de compra. Como eu comentei também, quando você tem acesso fácil ao medicamento, ou seja, as distribuidoras estão muito próximas, você tem facilidade de comprar e de receber rapidamente. Então, você muitas vezes não precisa manter um estoque muito grande dentro da sua farmácia. Mantém aquele estoque, né, a demanda que você tem no dia a dia e vai fazendo reposição. Isso acontece? Acontece. Principalmente quando você tem facilidade nessa renovação do teu estoque, né? Então, você não precisa ficar armazenando lá caixas e caixas dentro do, do hospital, porque é, sair um produto, você logo pode fazer a reposição. Então, não tem necessidade de ficar guardando. Até porque, quando você fica armazenando o produto, uma quantidade muito grande, né, para abastecer lá o hospital, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a possibilidade de você comprar medicamento e de repente, por algum motivo, um determinado medicamento deixar de sair como ele saía é, em tempos anteriores e de repente ele começar a ficar muito tempo ali, de repente chegar próximo do vencimento e às vezes até vencer, é cada vez maior, né? Então, quanto maior a quantidade de produtos que você compra para, digamos assim, para que você mantenha esse produto em estoque por um determinado período de tempo, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, é mais fácil esse produto, se não for muito bem controlado, esse produto de repente perder a sua validade e você jogar dinheiro fora. E para o hospital, se existir a possibilidade de se ter esse estoque mínimo, né, de comprar e só a quantidade para reposição mesmo, diariamente, ou sei lá, a cada 2 dias, a cada 3 dias, melhor para o hospital, porque o hospital não precisa, de repente, despender de uma grande quantidade de dinheiro se você for comprar em grandes quantidades para manter aquele produto em estoque, né? Então, imagine um estoque, você comprar uma vez a cada 6 meses, o quanto que você vai precisar gastar para manter um estoque que é, dure 6 meses. Então, para o hospital, nem sempre isso é uma boa saída.
né? Naquele caso que eu comentei com vocês, de repente, lá no norte do país, que tem locais que o acesso se perde de acordo com a época do ano, aí não tem outra chance, né? Você precisa abastecer a sua área de armazenamento com bastante medicamento para você conseguir passar por aquela época que você não tem esse acesso dos fornecedores até o teu hospital. Caso contrário, se você tiver um acesso fácil, nada melhor do que comprar conforme a, a necessidade, né? Vai saindo, você vai fazendo a reposição. Uma boa parte dos hospitais faz dessa forma, porém, uma boa parte acaba também fazendo compras mensais. Então, eles preferem verificar qual que é a demanda de um mês, né? Existem vários cálculos para fazer isso, existem vários parâmetros que a gente observa para determinar exatamente quanto de cada medicamento sai por mês e quanto que teoricamente, né, sai naquele mês, porque a gente tem muito medicamento que a gente chama de sazonal, né, aquele medicamento, por exemplo, que sai muito no inverno ou que sai muito no verão. Então, medicamento para problemas respiratórios, por exemplo, ele sai muito mais no inverno, né? É, alguns até na primavera. Outros medicamentos saem mais no verão, dependendo, né, do próprio clima, da própria situação do momento. Então, tudo isso é verificado, tem cálculos que dizem exatamente isso, né? Esse tipo de medicamento a gente consegue calcular exatamente quanto que é necessário, e a gente faz, então, esse esquema aí de compra mensal, que é bastante comum nos hospitais. Compra-se, então, para abastecer o mês, e quando está chegando o final do mês, já se faz uma nova compra para fazer a reposição para o próximo mês. E no caso do serviço público, existe todo um processo de compra que a gente vai ver também, que é a licitação, e a licitação, dependendo do tamanho da compra, do valor da compra, ela pode durar aí quase uma eternidade. Então, muitas vezes, no serviço público, as compras são feitas já para abastecer 6 meses. Então, a cada 6 meses é feito um novo processo e tem lugares que fazem para abastecer por um ano. E daí, claro, né, para evitar que esses produtos, né, quando é compra para um ano, por exemplo, para evitar que esses produtos venham a vencer com facilidade, pode-se criar algumas regras, tipo, o vencedor da licitação vai entregar medicamento para a nossa farmácia por um ano, mas ele não vai entregar tudo de uma vez, ele vai entregar de forma parcelada. Então, todo mês ele entrega um pouquinho, entrega sempre medicamento com prazo de validade maior, e assim por diante. Então, existem essas formas de esquema, existem outras formas também, depende muito de cada hospital, né? Tem hospital que compra alguns medicamentos num determinado formato e outros no outro formato, e assim por diante. A gente tem vários diferentes tipos. Mas, de uma forma geral, assim, seriam mais ou menos essas os esquemas de compra das farmácias. E, obviamente, né, se eu compro com estoque mínimo, o que acontece? Não preciso de uma área muito grande para estocar esses produtos. Se eu compro mensalmente, eu vou precisar de uma área um pouco maior, né? Então, já que eu vou comprar pro mês, eu vou precisar de mais espaço. Se eu comprar pro semestre, então, eu vou precisar de um espaço muito maior. E aí a gente vê as diferenças, né, de hospitais que têm uma farmácia central, uma farmácia só, digamos assim, e todos os medicamentos estão estocados ali, e
Uma farmácia que tem o que a gente chama de farmácia central e muitas vezes tem um local onde fica separadamente, onde fica estocado todo o medicamento. A grande quantidade do medicamento, né, que a gente chama daí de central de abastecimento farmacêutico. Então, é outra coisa que vocês vão ver. Às vezes a farmácia e os medicamentos todos estão no mesmo local. Então, como não tem muita quantidade de produto, tudo fica na mesma farmácia, digamos assim. E locais que têm uma quantidade tão grande de produtos que uma pequena parte fica na farmácia para o dia a dia, né? Mas a maior parte fica numa área de armazenamento separada, que a gente chama de central de abastecimento farmacêutico. Então, vai depender muito do formato também de cada local e principalmente da quantidade de produto que precisa ser armazenado. Ok, gente? A aula de hoje é curta, a gente vai parar por aqui. E aí, na semana que vem, a gente volta. Perguntas, dúvidas, comentários? Alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Tá bem sossegado hoje. A de hoje, assim, na verdade, não tem muito o que dizer, né? Que tamanho que é a farmácia? Depende de um monte de fatores, né? Então, não dá nem para a gente dizer. A gente tem que juntar todos esses fatores e dizer, não, a nossa farmácia precisa de tal tamanho. Ou, né, pode ser bastante reduzido, porque a gente não vai ter aí muito medicamento para estocar. Vai depender muito de cada local. Tá certo? Certinho, então, professor. Beleza, então. Um abraço, Então, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia.